gente se converte, logo quando a gente se converte, nós somos bebês espirituais. Por mais que a gente se converte, por exemplo, com 40 anos, 50 anos, com 20 anos, você pode ser, a sua idade aqui na Terra pode estar avançada, mas no mundo espiritual todo mundo começa como bebês espirituais. Ah, eu me converti com 30 anos. Mas no mundo espiritual você é um bebê espiritual. Então você vai precisar crescer espiritualmente, conhecer mais a Deus através da oração, do jejum, da busca por Deus, da santificação, da renúncia. Você vai começando a crescer espiritualmente. E quanto mais você for orando, jejuando, buscando a Deus, mais Deus vai se revelando a você e mais você vai crescendo espiritualmente. Mas tem pessoas que não estão acomodadas. Elas estão acomodadas porque para elas o importante é o quê? Só frequentar a igreja. E muitos são bebês espirituais da fé. Tem 20 anos de igreja, 10 anos que frequentam a igreja. Por quê? Porque são frequentadores de igreja. Mas eles não têm uma comunhão com Deus. Eles não buscam relacionamento com Deus. Eles só vão na igreja lá, fica 2 horas lá adorando e pronto. Nas outras 22 horas, eles vivem uma vida como se Deus não existisse. Deus não faz parte da vida deles, do cotidiano da vida deles. Mas aqui, irmãos, eu quero que você só entenda como funciona. Quando você se converte, você é um bebê espiritual. De repente você vai orando, jejuando, buscando a Deus, tendo comunhão com Deus. Deus vai se revelando a você e você vai crescendo. Aí você vai crescendo. Aí de repente você já está na fase adulta, espiritualmente falando. Então você se torna um soldado de Cristo. Por isso que lá em Efésios 6, Paulo escreveu sobre as armaduras espirituais. Porque quando chega nessa fase que a gente amadurece espiritualmente, a gente pode usar as armaduras espirituais. Por quê? Porque nós começamos a batalhar. Enquanto você é um adolescente, um bebê espiritual, é Deus que peleja por você, é Deus que peleja pela sua família, pelas suas causas. Mas, aleluias, oh Deus. Mas quando você começa já a buscar Deus, ter um conhecimento de Deus, você vai começar a crescer espiritualmente. Então você pode adquirir essas armaduras espirituais. Mas você não recebe ela inteira, você recebe parte. O escudo da fé, quando você começa a exercitar a sua fé, começa a ativar a sua fé, usar a sua fé no dia a dia, nas circunstâncias da vida, você confia em Deus, você não vive pelo aquilo que os seus olhos veem, mas é pela fé, porque nós vivemos por fé, não por vista, e Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova das que se esperam, ou seja, você vai ganhando partes dessa armadura espiritual, e quando você já estiver com toda a armadura espiritual, você está pronto para a batalha espiritual, e você começa então a batalhar espiritual. Muitas pessoas, quando têm a armadura completa, espiritualmente falando, ele já começa a orar por pessoas e pessoas, ele já, vamos dizer, já está nessa parte de libertação, já começa a libertar as pessoas, porque uma pessoa verdadeiramente liberta pode libertar as outras pessoas, porque uma pessoa que não é liberta, ela não consegue libertar outra pessoa, só uma pessoa que verdadeiramente é liberta que consegue libertar outras pessoas, e essas pessoas que já fazem esse trabalho de libertação, normalmente eles já têm toda a armadura espiritual, ou seja, eles estão prontos para a batalha espiritual, então eles começam a ser usados por Deus na área de libertação. Mas conforme você vai crescendo, amadurecendo, irmãos, aqui estou dando um resumo, porque o tema batalha espiritual é muito grande, é muita coisa que tem que se falar, mas aqui eu estou dando alguns resumos para você entender como funciona o mundo espiritual e a batalha espiritual. Então, assim, você começou a orar, você já estava fazendo a parte de libertação, e normalmente você está com uma armadura espiritual. Mas conforme as batalhas espirituais na sua vida vai crescendo, você vai crescendo espiritualmente, mais a guerra vai ficando travada, chega um tempo que Deus troca as suas armaduras. É como se fosse uma armadura mais potente, que resiste mais às festas, os dados inflamados do diabo. Por quê? Porque nós estamos em guerra constante. E quanto mais você vai subindo o nível, mais o nível também dos inimigos que você enfrenta vai subindo. No começo é aqueles demônios fracos, sabe? Rasos. Mas de repente você vai subindo. Aí já começa a lutar contra principados, potestades. Aí já é um nível maior. É poucas pessoas que trabalham na área de libertação que conseguem enfrentar principados, potestades. Tem pessoas que dizem, não, mas eu enfrento. Será que enfrenta? Porque para chegar nesse nível de enfrentar principados, potestades, você não basta apenas você ter apenas as armaduras espirituais. Você precisa ter autoridade no mundo espiritual. E aqui no vídeo, aqui no canal, já tem vários vídeos que eu falo sobre autoridade espiritual. Assista depois na playlist Ensinos Espirituais que você vai entender mais como funciona a autoridade no mundo espiritual. Então é assim, irmãos, normalmente quando você vai crescendo no nível da unção, você também vai crescendo no nível de autoridade espiritual. E as duas coisas precisam andar junto. E cada vez que você
passa de nível espiritual, nível da unção no mundo espiritual, você aumenta o seu grau de autoridade no mundo espiritual também. Por exemplo, quando você passa para um novo nível de unção no mundo espiritual, você praticamente assim, vamos dizer, só um exemplo, é como se o nível espiritual da unção, o nível de unção, fosse do 0 a 1. Então, quando você entra no primeiro nível de unção, você está no 0, você está no primeiro nível de unção. Mas aí você precisa ir subindo os degraus espirituais. Subiu os degraus espirituais. Aí quando você termina no último degrau espiritual da unção, aquela unção fixa sobre você. Não é só o fato assim, eu entrei no primeiro nível da unção, exemplo. Então eu já estou no primeiro nível da unção. Não, você está na unção de treinamento. O primeiro nível da unção só fixará sobre você quando você subir os 10 degraus espirituais, você passar por todos os testes espirituais. Aí sim, a unção, o primeiro nível da unção se fixará em você. Então você pode ter a dizer, eu estou no primeiro nível da unção. Por quê? Porque quando o primeiro nível da unção fixar em você, você passar por esses 10 degraus espirituais, aí sim, você vai está apto para entrar para o segundo nível da unção. Então, por exemplo, se eu estivesse no segundo nível da unção, eu não posso falar, eu estou no segundo nível da unção. Não, eu tenho o primeiro nível da unção completo, que eu estou operando no primeiro nível da unção, só que o segundo nível da unção só será de fato meu quando eu passar pelos esses 10 degraus espirituais e tiver apto a essa unção de treinamento, eu passar por esse teste, esse teste de Deus, então assim, esse segundo nível fixará em mim e então eu vou começar a operar no segundo nível da unção. Enquanto você está no segundo nível da unção, você está aprendendo como ele funciona. Você está desenvolvendo ele. Porque cada nível de unção, você também aperfeiçoa novos dons, você começa a entender um pouco mais do mundo espiritual e você também vai ganhando autoridade espiritual. Mas vamos falar um pouco mais de níveis espirituais mais elevados. Quando você chega num nível espiritual muito elevado, você também vai entrar num nível de guerra espiritual muito elevado. O seu nível de autoridade espiritual no mundo espiritual vai estar bem elevado. Aqueles demônios que te incomodavam antes não vai te incomodar mais. Por quê? Porque serão guerras nas regiões celestes contra tronos, principados, potestades. E você precisa ter muita estrutura espiritual. Por quê? Porque precisa passar por todo esse processo. Porque imagine, como eu disse, nós somos soldados de Cristo, nós estamos numa batalha espiritual. Imagina então você pegar uma metralhadora. Imagina uma metralhadora. Você daria uma metralhadora para uma criança? Para um adolescente? Que não sabe nem como manejar aquilo? Não, você não daria uma metralhadora para um bebê. Da mesma forma, a unção, a autoridade espiritual. Deus não dá para bebês espirituais, não dá para adolescentes. Não, Deus só dá para soldados e estão preparados, que sabem manejar aquilo. Porque é algo muito potente, algo muito poderoso. Então, para Deus te entregar a unção, para Deus te dar autoridade no mundo espiritual, Ele vai te preparar antes. Porque bebês espirituais não sabem manejar isso. Não sabem, eles vão acabar se machucando com aquilo. Então, quanto mais você for crescendo em unção e autoridade espiritual, mas Deus vai te preparando. E essa preparação, irmãos, muitas das vezes é dolorosa. Porque eu disse, como eu já disse em outros vídeos, para você receber a unção de Deus, Deus vai te testar nas 3 áreas. Financeiramente, emocionalmente e espiritualmente. Você será testado nessas 3 áreas. Todas as vezes que você subir de nível espiritual, um novo nível de batalha espiritual também vai começar a vir contra você. Então, muitas das vezes a pessoa, eu entrei no novo nível. Glória a Deus, aleluia. Não. Lembra que você está no 0 aqui, ó. Você precisa chegar até lá em cima, ó. Tudo novo. Os inimigos são novos, a batalha é nova, é tudo novo. E lembre-se, você entrou num novo nível de unção, só que essa unção ainda está como se fosse na sua vida de treinamento. Você não recebeu ela 100% ainda, porque você não passou pelo processo. Deus não te moldou ainda, você não tem resistência espiritual para suportar essa nova unção. Quando você passar por todo o processo, essa unção de treinamento fixará sobre você, sobre a sua vida. Amém, irmãos? Isso é apenas um resumo de como funciona o mundo espiritual, a batalha espiritual. Então, você vai crescendo espiritual, as lutas vão aumentando. E para enfrentar principados e potestades, você precisa ter autoridade no mundo espiritual. E esses dias atrás eu estava orando
E o Espírito Santo veio falando comigo, porque primeiro a gente recebe a unção, entra no novo nível de unção, e logo depois a gente recebe um presente de Deus, que é como se fosse algo no mundo espiritual, de autoridades espirituais. Por exemplo, aqui na Terra tem as patentes, né, que é o soldado, aí tem o tenente, capitão, e assim, você vai subindo de patente aqui na Terra, né? Porque tudo que tem aqui na Terra é um reflexo do que tem no céu. Da mesma forma no céu. Você é um soldado espiritualmente. Aí depois você é promovido a um capitão. E você vai recebendo o quê? Aqui na Terra eles recebem assim, condecorações assim, no braço, né? E você, conforme você vai subindo, você pode ir manejando armas mais poderosas. E assim, Deus vai, conforme você vai crescendo na batalha espiritual, você vai recebendo novas armaduras mais potentes, armas espirituais também. Deus vai mudando a sua espada espiritual. E você vai crescendo no mundo espiritual, em autoridade espiritual. E alguns dias atrás eu estava orando. E Deus me fez entender que eu tinha entrado no novo nível espiritual. Só que aí, a batalha espiritual, como eu disse, é um novo nível também. Então eu estava orando e de repente eu estava orando com as mãos levantadas. Porque mãos levantadas é um sinal de rendição a Deus. Mãos estendidas, assim para frente, é um sinal de transmissão. Você transmite aquilo que você tem. Como Pedro e João dizem assim, aquilo que eu te tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. Porque assim é um sinal de você transmitir aquilo que você tem. Por isso que quando eu vou orar para as pessoas, eu estendo a mão, as pessoas são tocadas. Por quê? Porque a gente transmite aquilo que a gente tem. Mãos estendidas, transmissão. Mãos para cima, sinal de receber, e mãos para o céu, sinal de rendição. Por exemplo, quando um policial chega para um bandido e diz assim, né, mãos para o alto. Ele disse, eu me rendo, não é? Mãos levantadas, sinal de rendição. Então eu estava lá adorando a Deus, em sinal de rendição, adorando a Deus no meu quarto, em oração. De repente, esse dedo aqui começou a doer. Mas doer, só ele da mão, começou a doer como se estivesse assim pesando, algo pesado, assim, nesse dedo. E de repente, assim, eu senti como se fosse um anel espiritual entrando neste dedo. Esse aqui é a mão direita. A câmera tá virada, né? Às vezes você vê que é a mão esquerda, mas aqui pra mim é a minha mão direita. Um anel espiritual. Eu estava em oração e Deus me deu esse anel espiritual. E então eu fiquei pensando assim, olhando, eu falei assim, mas Deus, mas o que significa isso? Ele falou assim, você entrou em um novo nível de unção espiritual e é um novo nível de autoridade no mundo espiritual. A partir de agora você vai ter autoridade para confrontar principados, potestades. E então, irmãos, o peso foi muito grande, depois meu dedo ficou doendo. O anel era muito pesado. Então, irmãos, por isso que eu estou fazendo essa live hoje. Porque se eu não tivesse recebido esse anel de autoridade no mundo espiritual, eu não poderia estar aqui, porque eu poderia até orar, igual tem pessoas que dizem, não, mas eu oro, eu luto contra principados, potestades, ou seja, eles falam, mas para você ter autoridade, você falar e as suas palavras realmente fluir no mundo espiritual, acontecer alguma coisa no mundo espiritual, você precisa ter autoridade dada por Deus no mundo espiritual para você poder batalhar. Então eu recebi esse anel e a partir desse momento, irmãos, não é fácil. Não é fácil, é uma luta diária, uma luta constante. Quando você entra num novo nível de unção, é um novo nível de autoridade, é um novo nível de batalha espiritual. É tudo do zero. Você tem que começar a aprender tudo do zero. Tudo que você aprendeu agora, você precisa reaprender, porque as coisas ficam mais difíceis, os inimigos são diferentes. Então você precisa aprender a lutar com as armas que Deus te dá. Então você vai crescendo espiritualmente. E, irmãos, como eu disse, foi uma grande batalha essa madrugada, acordei várias vezes, o inimigo falando assim, não faça live hoje, não ore por ninguém deles merece. Eu falei, ninguém de nós merece, mas Jesus não morreu? Jesus não morreu por nós, nenhum de nós merecíamos nada, mas Jesus, ele morreu por nós, ele se sacrificou por nós, e nós precisamos sim fazer a obra de Deus, porque a Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E, irmãos, entenda uma coisa, Deus só vai dar a unção para você, os dons, Deus só vai fazer fluir na sua vida, tudo isso é para abençoar as pessoas, porque você cresce no nível espiritual, porque você recebe a autoridade de Deus, é para quê? Para abençoar as pessoas. Não pense você que você vai receber a unção de Deus, dons de Deus para você ficar aí sentado, com os braços cruzados, sem fazer nada, sem ajudar as pessoas, sem orar pelas pessoas. Aí tem pessoas que dizem, não, mas irmã, eu não posso orar pelas pessoas, porque quando eu oro pelas pessoas, eu compro a briga dela no mundo espiritual. Realmente, você compra todas
todas as vezes que a gente se dispõe a orar pelas pessoas, a gente está comprando a briga delas no mundo espiritual, ou seja, aquilo que estavam vindo contra a vida delas, vem contra a nossa vida. Por isso que o meu conselho é, irmãos, que as pessoas que começam a mexer com o mundo espiritual, trabalhar com libertação, com batalha espiritual, tenham isso em mente. Você começou, então, antes de começar, feche todas as brechas da sua vida. Porque o inimigo, ele, irmãos, ele tem anos de experiência. A gente está começando agora. Então, se você não fecha as brechas no mundo espiritual, quando você expulsa um demônio, o demônio vai lá para o inferno. Aí chega lá no inferno, os outros demônios falam assim, quem que te mandou para cá? Ah, foi fulano de tal que me mandou para cá. Ou seja, o seu nome já fica escrito lá no inferno. E o que eles fazem? Eles mandam outro demônio, e mais demônios ainda para te vigiar, porque eles viram que você tem poder de expulsar eles. Então, ou seja, a batalha na sua vida vai ser dobrada, porque o inimigo já tenta contra a nossa vida, mas aqueles que trabalham na área de libertação são mais atacados ainda. O diabo tem mais fúria sobre a vida deles. Então, pessoas que começam a trabalhar com libertação e não fecham áreas da sua vida, tem pontos da sua vida que é frágil, por exemplo, às vezes o casamento, às vezes os filhos, são pontos frágeis. O inimigo vai tocar em quem? Nessas áreas. Por quê? Porque tocando nessas áreas vai tocar em você. Às vezes o diabo não pode tocar em você diretamente, mas nos seus familiares ele pode. Por isso que é uma área muito difícil, uma área muito espinhosa. Poucas pessoas que eu conheço que trabalham com a área de libertação. Porque o inimigo, irmãos, ele retalha com força. Com força, então você nunca pode abaixar a guarda. Irmãos, é igual aquilo ali, entrou na chuva é para se molhar. No primeiro momento que você começou a buscar a batalha espiritual, começou a trabalhar com a área de libertação, você jamais poderá baixar a guarda. Porque se você baixar a guarda, parar de orar, parar de buscar, parar de se consagrar, o inimigo vai te atacar e vai atacar com todas as suas forças. A batalha espiritual é real e nós somos soldados de Cristo. Fique agora com alguns vídeos de libertação espiritual. Amarrado em nome de Jesus, vai amarrando, Pai, todo mal, Pai, que se levantou contra a vida dessa mulher, que tem amarrado a vida dessa mulher, agora, em nome de Jesus, cai por terra, em nome de Jesus, todo mal agora, em nome de Jesus agora, ande pra onde cai, nós estamos em guerra na terra, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, em nome de Jesus agora, Senhor, agora a alma dela, em nome de Jesus, seja amarrado agora, vai perder as forças da vida dessa mulher agora, em nome de Jesus, sai da mente e do coração, em nome de Jesus. E hoje, da mão de cai, hoje Deus faz uma coisa nova na sua vida, em nome de Jesus. Todo mal que estava atuando contra a sua vida já foi repreendido.